11 de novembro de 2023. Neste sábado, a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Sabadou, louvado seja Deus. Hoje nós nos celebramos em comunhão com a igreja esta memória deste santo, São Martinho. É sempre importante conhecer um pouquinho o testemunho mais importante da vida do santo, o qual nós celebramos. São Martinho viveu no século IV depois de Cristo. Nasceu no ano de 316, no território que hoje é a Hungria. O pai de São Martinho, ele era membro do exército romano, ele era pagão, não era cristão. E São Martinho seguiu a carreira do pai, mas se preparou para ser cristão, né? E um certo momento, um testemunho mais marcante da vida desse santo, que foi o momento da sua conversão, um certo dia, ele se deparou com um pobre que estava padecendo uma enorme necessidade naquele momento, e ele ajudou aquele pobre. Não sei, não me recordo se ele vestiu o pobre, enfim, ele prestou caridade àquele pobre. Naquela mesma noite, né, encerrando este dia, naquela noite, ao dormir, ao se deitar, ou melhor, após se deitar, São Martinho sonhou com Jesus Cristo. E no sonho Jesus agradecia a ele. Martinho, muito obrigado por ter me amparado, me tomado em seus braços, me ajudado hoje durante o dia. Ou seja, ele, por meio daquele sonho, ele percebeu que aquele pobre a quem ele ajudou durante aquele dia era a própria pessoa de Jesus Cristo. Olha que história fantástica. E Jesus apareceu para ele. Depois deste sonho, Martinho se converte de maneira decisiva. Ele não tem mais dúvida de que Jesus Cristo é Deus, é Senhor, e Jesus Cristo ele se mostra nas situações mais corriqueiras do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Depois disso, São Martinho abandonou o exército, passou a evangelizar os pobres, sobretudo nas áreas rurais, construiu o primeiro mosteiro da França, e era conduzido pelos conselhos de um santo também muito conhecido, Santo Hilário. São Martinho se tornou bispo de Tours e no exercício do seu episcopado sempre serviu aos pobres e sobretudo às pessoas que viviam em áreas rurais. É um grande testemunho para nós. São Martinho morreu no ano de 395 e a igreja reconhece o seu testemunho de conversão, um exemplo de cuidado pelo próximo. Olha que história bonita desse santo que hoje nós celebramos. Meus queridos, nós vamos meditar o texto da primeira leitura, Romanos 16, 3, 9, 16, 22, 27. Irmãos, saudai Priscila e Áquila, colaboradores meus em Cristo Jesus, os quais expuseram a sua própria vida para salvar a minha. Por isso eu lhes sou agradecido, não somente eu, mas também todas as igrejas do mundo pagão. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu muito estimado Epêneto, que faz parte dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito em proveito vosso. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos notáveis, a que se tornaram discípulos de Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, a quem estimo muito no Senhor. Saudai Urbano, nosso colaborador em Cristo, e a meu caríssimo Estaques. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Saúdo-vos eu, Tércio, que escrevo esta epístola no Senhor.
Saúda-vos, Caio, meu hóspede, e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora, esse mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A ele, o único Deus, o sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós ouvimos no finalzinho do texto, nesse versículo 25 em diante, que Paulo, ele glorifica a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Paulo, ele reconhece que Deus, ele revelou o seu mistério, ele se deixou conhecer por meio da pregação da igreja. Todas as nações podem conhecer a verdade das coisas, as verdades sobrenaturais, e podem conhecer a Deus, pelo menos aquilo que Deus se deixou ser conhecido. Todas as nações podem conhecer a revelação por meio da pregação da igreja. E para que o evangelho, quando fala evangelho, é evidente que diz respeito a toda a revelação, a toda a pregação da verdade. Para que a verdade, ou a revelação, ou o evangelho, se achegue até os confins da terra, se achegue até a vida das pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, Deus conta conosco. Por isso que nós precisamos, se você analisar o texto que está sendo lido cada dia, você percebeu uns dias atrás que Paulo vai dizer à comunidade romana que a comunidade ela é diversa, ela tem pessoas que têm dons diferentes, mas que todos os dons eles devem contribuir para o crescimento, para a unidade do povo. Não pode haver competição, não pode haver divisão, não pode haver rixas, implicâncias, não pode, porque todos colaboram para que o único e o mesmo evangelho, a única e a mesma revelação se achegue a todos, né? E hoje Paulo ele vai agradecer todas essas pessoas que têm contribuído na evangelização. Olha quantos nomes ele fala, quantas pessoas ele saúda, começando por Prisca, né? Ou por Priscila e Áquila. Depois tantos nomes nós vemos aí, né? Epêneto, Andrônico, Júnias, uns nomes esquisitos, não é? Todas essas pessoas ajudaram na evangelização do apóstolo. O apóstolo não fez tudo sozinho. Meus queridos, a igreja precisa de mim, de você. Pare de se achar tão insignificante no projeto do reino de Deus. Se Deus te deu a ouvir essa palavra, é porque Deus precisa de você onde você convive. Eu não sei onde você convive, eu não sei a sua história, o seu cotidiano, eu não sei o seu dia a dia como que é, mas Deus precisa de você para que a verdade, para que a revelação, para que o evangelho, para que a palavra de esperança, a palavra da verdade se achegue nos ambientes onde você convive. Uma coisa importante, nós temos que parar de pensar que só os apóstolos têm a missão de anunciar o evangelho. Nós vemos no evangelho de Lucas que os apóstolos enviam mais 72 discípulos além deles, que representa cada um de vocês. Não são somente os padres, não são somente os bispos, ou até mesmo os diáconos que são responsáveis por evangelizar. Tem ambientes que os padres não chegam, mas que você que está escutando essa mensagem daqui chega. Lá no ambiente dos seus amigos, lá na rodinha dos seus amigos, lá na balada, lá no ambiente de lazer familiar. Não tem padre lá, é você, né? Lá no seu trabalho, onde às vezes a presença de Deus está tão distante, é você. Hoje o apóstolo agradece a quem de fato tem dado a vida pela comunidade dele. E nós temos que refletir, será que eu estou contribuindo para o crescimento da verdade? Para que a verdade seja conhecida por todos, para que o evangelho seja conhecido por todos? Ou eu tenho sido inimigo do evangelho?
com as minhas escolhas, com as minhas palavras, com o meu jeito de ser. Tem gente que fala muito de Jesus, mas é um inimigo do evangelho, não pelo que fala, porque ele fala palavras bonitas, mas pelo jeito de ser. Não adianta ter palavras bonitas, mas ser uma pessoa arrogante, intragável, que não sabe acolher a todos, não sabe conviver com todos, não sabe ser uma pessoa hospitaleira. Também acontece o contrário, tem gente que acolhe e ele se dá bem com muita gente, mas as suas ações, suas palavras não dizem nada do evangelho. Então, meus queridos, como nós estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus? Essa que é a pergunta desse texto de hoje. Será que, se hoje nós fizéssemos parte da paróquia do bispo Paulo, ou do apóstolo Paulo, será que ele teria motivos para nos agradecer? Ou nós seríamos pessoas desconhecidas que não estamos contribuindo com nada? Tomara que a primeira opção seja a minha e a sua realidade. Porque se for a segunda, você precisa arregaçar as mangas e fazer um pouco mais por Deus. Falar mais de Jesus, agir mais de maneira benevolente, né? Na paz, na caridade, com as virtudes, para que as pessoas enxerguem Cristo em mim e você. Desejo um fim de semana abençoado a todos vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.